Olá, gente! Viemos aqui para a nossa aula de conteúdos teóricos, fonética e fonologia sobre isso. Fonema e letra. Letra é representação gráfica, então a gente tem as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G. O fonema é o som que a letra representa, tá? Nata, nós temos 4 letras e 4 fonemas. N, A, T, ok? Todas pronunciadas, cada uma fazendo a sua parte. Já dança, a gente tem 5 letras e 4 fonemas. Sabe por quê? Dan, dan. Quando a gente faz o dan, o D, a gente pronuncia. O an, a gente pronuncia como se fosse um A com um tiozinho, certo? Então, a gente conta um fonema só nesse dança. A mesma coisa acontece com chave. O CH, a junção dele, forma um sonzinho só. Então, chave tem 5 letras e 4 fonemas. Hoje, o H a gente não conta, né? A gente conta a letra, mas o fonema não. Hoje, então, tem 3 fonemas. Aí nós temos tax, que é a única forma que existe de aumentar o fonema, que o número de fonemas ser maior que o número de letras. Porque tax, o X, ele é um dífono, é um grafema que expressa 2 fonemas. Então, uma letra expressando 2 fonemas. Então, a gente tem tax, 4 letras e 5 fonemas, né? Taquice. Esse quici forma 2 fonemas em uma só letra. Olha que interessante. Então, vamos continuar, pessoal. Questãozinha aqui, facinho. A palavra chuchu possui quantos fonemas? Lembrando que o CH, ele forma um só som, né? Então, ele é um fonema. Então, a gente tem o fonema do CH, U, CH, U. Então, nós temos quantos fonemas aí? 6 letras e 2. 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Gente, tem uma dica importantíssima. Essa junção dessas letrinhas formando um só som, a gente chama de dígrafo. Então, qual é a dica? Para saber a quantidade de fonemas e letras, você conta a quantidade de letras menos os dígrafos que existem na palavra. Chuchu é uma palavra de 6 letras com 2 dígrafos, 2 CHs ali, né? Então, 6 menos 2 fica 4. 4 fonemas, ok? Letra C é a resposta correta. Vamos lá. Muito bem. Continuando aí. Dígrafos, encontro de 2 letras que representam um único fonema. Então, 2 letrinhas representando um único som, um único fonema. Então, a gente tem chuva, arranhar, o RR, o NH, quindim. Então, a gente tem aí o caso do in de novo, né? Parece o i com o tiozinho, né? Tudo que for esse nasalizado aí, que dá a impressão que tem um tio, a gente conta com um fonema só. Olha o quindim. Então, a gente tem quim, o QU, né? Quindim. Então, a gente tem 4 fonemas só. Aborrecer, os 2 R's ficam juntos. Nascer, percebe? Nascer, a gente não fala nascer, tá? A gente fala nascer, que é o correto. Então, é um som só, assim como piscina. A gente fala uma coisa só. Aí a gente conta um som. O QU, eu quero falar uma coisinha para vocês. O QU, nem sempre ele é considerado um dígrafo, tá? Por exemplo, quando eu falo queijo, a gente não pronuncia o queijo, né? A gente não fala o U. Então, a gente tem aí um fonema. Mas, quando eu falo assim, quando a gente fala o que, a gente fala o U. Então, ele não é um dígrafo neste caso, tá certo? Porque cada um representa um som, beleza? Continuando, então.
Dígrafos vocálicos. Acontece quando existe o encontro de duas letras que formam apenas um som vocálico, né? Então, a gente tem an, on, fonte, tempo, tinta, símbolo, vento, sombrio, sangue, chumbo. Alguns autores da língua portuguesa mencionam que o an e en, quando posicionados no final da palavra, não se tratam de dígrafos, mas sim de ditongos, já que o M deve ser pronunciado como uma semivogal, né? Sendo produzidos dois fonemas. Quando a gente fala o san, não parece que a gente fala com o tiozinho assim? Então, parece o M é considerado uma semivogal, do jeito que a gente fala, vejam. A gente fala vejam, né? Falem. A gente não fala falem, né? Continuando aqui. E os dígrafos consonantais acontecem quando há encontro de duas letras, formando um único som consonantal. Daí a gente tem a junção das consoantes, né? Que é o S e o... Perdão, gente. X e o S aí. Exudativo, espelho, agasalho, LH. O XC, excessivo, exceção. Veja, a gente pronuncia só um som quando fala essas palavras. Chocolate, cresça, nasça, estranha, ganha, o NH, piscina, crescimento, nascimento, correr, carro, passarinho, águia, sim, água é diferente, tá? Então, águia, guitarra, dengue, tudo isso é dígrafo consonantal, tá? O que também, toque, aquela não é dígrafo consonantal. Máquina, que. É importante ressaltar que não é sempre que os grupos de combinações XS, QU, GU, XC e SC formam dígrafos, né? Como eu estava dizendo, quase é pronunciado o Q e o U, então não é dígrafo, não é encontro dessas consoantes. Aquoso, quadro, exclamação, então exclamação, a gente pronuncia o X e o C separadamente, tá? Tudo bem? Então vamos lá, gente, prosseguindo. Aí nós temos uma outra questãozinha. E atenção, gente, questão, dica importante para a questão. Veja a pergunta, olhe todas as alternativas. Se não tem noção, não vai eliminando as melhores alternativas, tá certo? Então vamos lá. Sobre a palavra disciplina. Palavra disciplina, observe como você está falando. Apresenta um dígrafo, tem dois encontros consonantais, tem dois dígrafos, tem 10 fonemas, não tem encontro consonantal. Então, vamos olhar a palavrinha. Disciplina, eu vou escrever aqui, ó. Disciplina. Pense comigo. Então, aqui a gente tem, ó, esse disciplina, a gente fala junto, né? Uma coisa só. Então, a gente usa... Opa! O SC aí, ó. Piscina, disciplina. Parece que a gente só fala uma letrinha, né? Então, aqui nós temos um dígrafo. E que mais? Tem mais algum aí? Não, né? Dois encontros consonantais, não. Plina, não, porque plina. Tem dois dígrafos. Não, também, né? 10 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas. 10 letras e 9 fonemas. E não tem encontro consonantal também não dá certo, né? Porque tem um encontro ali das consoantes SC. Então, a gente vai para a resposta A. Apresenta um dígrafo, tá certo? Beleza?
Vamos para a próxima, gente. Assinale a palavra cuja letra em destaque não represente o mesmo fonema representado pela letra G na palavra fugido. G, né? G, J, esse G parecendo um J, que muitas pessoas confundem. Então, já, beleza? Igreja, segundo, vamos deixar aí. Continue, tá, gente? Não assinale já essa, continue lendo para que você tenha total certeza que é aquela alternativa. Então, vamos lá. Imagens, esse G com som de J, planejado. Então, nós temos a letra C, que é a única que é o G com Google, né? Não é Ju, G, G. Então, letra C. Resposta correta, letra C, beleza? Vão anotando aí com calma. Qual a diferença entre vogal e semivogal? Isso é importante, importantíssimo, porque você vai entender lá a questão dos encontros vocálicos e vai ser fundamental para que você entenda aquilo, tá? Então, a vogal é aquela que tem é pronunciada exatamente como ela é aquela vogal forte, tá? A semivogal, ela é a mais fraquinha. A vogal a gente chama de núcleo da sílaba. E a semivogal não desempenha esse papel. Então, uma coisa importantíssima, toda sílaba tem uma vogal, tá certo? Toda sílaba tem uma vogal. As vogais são o núcleo da sílaba, tá? Dessa forma, a separação silábica da palavra cárie, lousa, ou nódoa e cães é a seguinte: cárie, lousa, nódoa, cães, tá? Então, a gente... Cães. A gente fala assim, Cari, lousa. Chama aí como se estivesse chamando na porta da vizinha lá. Cari, para ver a separação silábica. Então, aqui nós temos Cari, né? Vogal. Aí no rie, a gente tem uma... Carie, né? Então, a gente tem uma vogal e uma semivogal. Carie, não, carie. O vogal mais forte e depois vem a semivogal. Carie, carie, tá certo? Lousa, lousa. O O é o mais forte, então é vogal e o U como semivogal, tá certo? Continuando aqui, pessoal. Opa! E a consoante que a gente conhece no alfabeto, o B, o C, o D, tá certo? Diferença entre dígrafo e encontro consonantal. O dígrafo, ele é a perda da unidade sonora de cada consoante, sendo que a junção dessas duas consoantes apresenta um fonema. Então, quando juntou duas consoantes e ela ficou com o mesmo som, tá? Né? Isso do piscina, isso é um dígrafo. Encontro consonantal é a unidade sonora de cada consoante, sendo possível distinguir o som de cada uma dessa consoante. Desse modo, cada consoante representa um fonema diferente. Então, a gente encontra, os consoantes se encontram na palavra, mas cada uma vai ter o seu som, tá? Não é a junção do som. O dígrafo é a junção de duas letras para dar um som só. Já encontro consonantal, não. Cada um vai continuar ainda com o seu som sem prejuízo, tá certo? Então, para a gente finalizar essa aula, lembre-se que não existe sílaba sem vogal. Outra dica importante, a será sempre vogal. Então, a gente vai ter mais uma aula de fonética. Fica aí, a gente já se vê. Vem para a aula, estude certinho, faça o seu resuminho ali, estude, pratique bastante. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.